Olá, nesse vídeo eu estou publicando uma entrevista que eu dei numa live para a Hostime, em que eu respondo a alguns questionamentos sobre educação à distância, ensino remoto, as dificuldades e oportunidades trazidas pela Covid-19 ao setor. E aí para facilitar, como é um vídeo mais longo, para facilitar a exploração do vídeo, eu coloco os marcadores aqui de forma que você possa ir para o ponto do vídeo que eventualmente lhe interessa. Ou, se quiser, você pode simplesmente deixar e assistir toda a entrevista. E eu sou Ricardo Oliveira, jornalista, empresário, parceiro Hostdime, e estou aqui também com outro parceiro Hostdime, que é o Giovanni Farias, que é CEO da G Farias, uma empresa que atua na área de consultoria e de sistemas para educação à distância há bastante tempo, tem muita coisa para contar para a gente, ele é Moodle Partner e tem muita coisa para a gente conversar hoje, Giovanni. Eu queria começar perguntando para você, nesse momento, na verdade, um pouco para você começar compartilhando um pouco da sua história, como é que você entrou nesse universo da educação, onde é que você está hoje no mundo, em que momento que você está vivendo essa realidade que a gente está passando hoje. Eu estava fazendo mestrado ainda, isso em 95. Teve uma capa de revista Veja que estampava assim, internet, você ainda vai entrar nessa onda, alguma coisa assim. Sim. Eu disse, eu ainda vou viver de internet. Isso foi, acho que foi no mês que a internet comercial foi autorizada no Brasil. Né? E aí de lá para cá eu comecei a ver que nós iríamos entrar no novo milênio, que seria uma era de conhecimento. E aí percebi que todo mundo ia um dia buscar esse conhecimento via internet. Embora ainda fosse internet de escada, nos tempos ainda que eu morava em Campina Grande. E aí eu comecei a adentrar nesse mercado, eu era um funcionário, passei no concurso quando terminei o mestrado, primeiro lugar, concurso federal. Passei um ano e pouco, não gostei, pedi demissão e fui empreender. E comecei a trabalhar com conteúdo, primeiro em mídia, CD, DVD, e acompanhei a evolução dos últimos 23 anos de educação à distância, quer dizer, de lá para cá passou a ter uma internet, teve educação à distância, teve a fase da educação à distância via satélite, teve a fase da educação à distância via mídia, antes já tinha a fase de educação à distância via televisão, via material impresso, que aliás hoje ainda é realidade em alguns locais do país. Isso, a gente vive um país muito diverso, então se você for para certos locais, por exemplo, do Amazonas, você ainda tem educação à distância via rádio, porque nem sinal de televisão chega, suportado por material impresso, mas ao mesmo tempo você tem em grandes cidades uma educação à distância baseada em internet, o online pleno, e que aí você pode fazer muita coisa. Né? Você consegue fazer uma educação de boa qualidade. Eu lembro que eu era colunista do UOL no início dos anos 2000 e teve um artigo que eu escrevi, eu disse, eu não faria um curso à distância de educação física, porque você tem um grande componente de atividades práticas. Mas parte desse curso eu posso fazer à distância. Existem alguns cursos, como eu previ, por exemplo, lá em 2007, 2008, eu previ para um cliente meu que praticamente não teria curso de pedagogia presencial. E isso acabou se concretizando alguns anos depois. Tá? E aí, nesses 23 anos, eu passei a utilizar o Moodle desde 2000, quando era a versão ainda 0.8. Se você for ver o Moodle, oficialmente ele foi lançado em 2002, eu usava desde 2000. Em 2006 eu me tornei Moodle Partner, apresentei o Moodle para o MEC, uma consultoria. O Moodle se tornou política de governo e de lá para cá ele cresceu e tem aí, segundo certas fontes, 70% do mercado de ambientes virtuais de aprendizagem no Brasil e cerca de 22%, varia entre 22% e 24% no mundo.
Você sente que tem umas duas etapas em relação à educação à distância ou mais? Assim, eu sinto que nos últimos 5 a 6 anos, mais ou menos, a gente teve um segundo momento de educação à distância no Brasil que entrou bastante no cenário uma espécie de educação mais informal, que não é só centralizada nas universidades, mas um mercado em que todo mundo começa a ser professor, começa a oferecer seus próprios cursos, começam a surgir plataformas de LMS, plataformas até de marketplace de cursos. Como é que você viu essa transformação que aconteceu nos últimos anos aí? E isso aí se originou um fenômeno chamado MOOC, M-O-O-C, que é a sigla em inglês para Cursos Abertos Online Massivos. Começou com algumas iniciativas de grandes universidades americanas que colocaram todo o seu conteúdo online. A pessoa podia fazer o curso no sentido de quê? De acesso a conteúdo. E se você quisesse um certificado, você pagava uma taxa, fazia uma prova para obter o certificado. Quer dizer, foi um modelo meio invertido de você oferecer conhecimento. Mas isso seguiu-se também quando professores, quando algumas pessoas que tinham conhecimento sobre alguma coisa perceberam que tinham o poder de bypassar, né, de cortar caminho até chegar a quem precisava daquele conhecimento, já que a estrutura para você entregar a educação ela acabou se barateando muito com a internet. Então passou-se a se ter um processo de entrega desse conteúdo e realização de cursos, inclusive significando muito mais do que apenas entregar conteúdo, com metodologias ativas, inclusive, bastante sofisticadas, diretamente entre quem tinha o conhecimento e quem entregava. Isso significou também um pouco da perda da importância da universidade como instituição detentora do conhecimento. E isso se observou muito nos Estados Unidos, quando você passou a ter grandes operações de educação à distância que nem sequer iam atrás da acreditação, do carimbo governamental para ser reconhecida como universidade, a partir do momento que se percebeu que era possível se entregar um conhecimento, principalmente numa sociedade como a norte-americana, que ela é menos cartorialista do que a nossa. Nós herdamos muito isso dos portugueses. A gente dá muito valor àquele canudinho. Não que ele não tenha valor, mas muitas vezes ele não tem o valor que deveria significar. Ele não significa aquele valor. Mas isso também está chegando aqui. Quer dizer, hoje eu estava até conversando com um cliente meu outro dia, e eu mostrei para ele um site aí de cursos abertos, onde o curso, a quantidade de horas era um pouco diferente, mas era semelhante a um curso de especialização, e o preço da hora era bem parecido. Tipo assim, 90% do preço da especialização de uma instituição superior que oferecia uma especialização. Agora, por que eles conseguiam cobrar isso? Porque tinha altíssimo valor agregado. E isso já foi uma dica de um amigo meu, que trabalha numa empresa de telefonia, que diz, olha, todo mundo aqui faz curso nesse site aqui, que é muito bom. Então, esse fenômeno tem acontecido nos últimos anos, justamente por conta de descoberta de que, primeiro veio a internet de banda larga, que permite a gente ter esse nível de interação, e já tinha ferramentas para você controlar, para você gerenciar esse processo educacional, que são os ABAs, né? Os ambientes virtuais de aprendizagem, especificamente o Moodle, que permitem isso. Então, isso fez com que esse fenômeno que você está descrevendo começasse a acontecer, eu diria, desde o início da década de 10, eu diria. Tá? Sim. Eu sinto que com a popularização dessas plataformas, esses marketplaces de cursos livres até, coisas muito mais informais e curtas, tipo Udemy, Skillshare, essas plataformas, parece que elas fornecem uma democratização para que todo mundo possa ensinar, e isso faz com que, quando democratiza demais, começa a se voltar um momento em que, não, mas eu preciso de uma certificação de uma universidade que reconheça esse curso, ou eu preciso fazer algo mais completo, eu preciso me aprofundar em algo com mais qualidade. Você sente que a gente está vivendo agora esse momento de uma retomada, de uma revalorização, até pelo fato das próprias universidades estarem começando
a oferecer as suas pós-graduações completas em AD ou mesmo uma graduação completa? Olha, infelizmente não. Aqui no Brasil a coisa é muito regulamentada. Isso não é uma crítica que eu estou fazendo. Você tem uma regulamentação pesada como nós temos. E você vê curso aí de graduação à distância sendo vendido como ventilador em promoção no final do verão. Mas imagina se não fosse tão regulamentado. Mas o que ocorre é o seguinte: você ainda dá muito valor, porque assim, você vai atrás de um emprego. Então, até a estrutura do nosso currículo, ela dá muito valor à formação que você tem. Se você for ver um currículo no Brasil, você coloca seus dados pessoais, a primeira coisa que você coloca depois é a sua formação acadêmica. Quando fiz doutorado no Canadá, uma coisa que eu percebi lá é que o currículo é invertido. A primeira coisa que você coloca lá é a experiência profissional. Depois, você coloca em que foi baseada aquela formação que lhe levou a desenvolver competências para realizar aquela atividade profissional. Então, baseado é uma questão, existe um ranço cultural muito grande, onde o canudinho, né, a certificação de alguma coisa tem uma grande importância. Agora, existe um fenômeno vindo do setor de tecnologia, especificamente da América do Norte, chamado microcertificação, os citados badges. Porque há meio século atrás, você fazia um curso técnico, um curso superior, e o conhecimento que você adquiria naquele curso, você dava para você usar na sua vida profissional praticamente pelo resto da vida. O conhecimento hoje, ele se recicla de uma velocidade que o conhecimento ele precisa sempre estar sendo reciclado. Então, as empresas de tecnologia começaram a lançar os badges, que são pequenos, são microcertificações, geralmente são ícones. Se você fizer uma busca no Google, badge, por exemplo, Microsoft, badge, Adobe, você vai ver que tem imagens de figuras hexagonais, quadradas, circulares, que nessas imagens eles colocam a informação da certificação dentro do arquivo PNG, ou JPEG da imagem, com o tipo de curso, quem foi que fez, que data fez, e a validade daquele conhecimento. Então, você vê hoje, tem profissionais hoje na área de TI, isso é uma coisa que começou na área de TI, que eles têm essas certificações dessas grandes empresas, que têm um verdadeiro ecossistema de produtos, que tem uma serventia social, e, consequentemente, se você é reconhecido por essas empresas através desses microcertificados, como sendo competente, como tendo as habilidades e competências para lidar com aquilo, o mercado não está muito preocupado se você tem um diploma. O diploma ele ainda tem valor, mas já não é o mesmo valor que se tinha antes. Mesmo porque aquela microcertificação ela lhe garante muito mais um conhecimento atualizado, sintonizado com a dinâmica do conhecimento atual, do que um diploma que você obteve mesmo 2, 3 anos atrás. Você hoje começa o curso de graduação com um programa estipulado no curso, que quando você terminar aquele curso de graduação, daqui a 4, 5 anos, certamente que o mundo já será outro. Então, é nessa realidade que nós vivemos hoje em dia. E feita essa base bem legal que a gente fez agora sobre o contexto da educação à distância, eu queria começar a falar sobre a realidade que a gente está vivendo hoje, né? E a primeira coisa que eu queria falar é sobre essa transformação gigantesca que o ensino formal, básico mesmo, até o ensino fundamental, o ensino médio, em escolas públicas, privadas, estão vivendo esse momento em que EAD era um assunto distante e passou a ser uma realidade urgente, escolas tendo que fazer uma agenda de gravação com os professores e gravando por horas durante um dia para depois disponibilizar isso para os alunos, como disponibilizar para os alunos. Eu queria que você trouxesse primeiro talvez uma visão assim de tipo, como é que a pessoa pode se acalmar nesse momento e qual é a primeira coisa que ela tem que pensar para viver essa transformação da melhor forma. Rapaz, fica difícil eu dizer alguma coisa para acalmar as pessoas. Porque é uma mudança tão abrupta
é complicado, tanto para indivíduos quanto para instituições. Naquela semana ali, de 16 a 19 de março, a gente começou a ter uma explosão de demanda, porque simplesmente começou a haver a quarentena e todo mundo parou de ter atividades acadêmicas e escolares presenciais e teve que correr à distância, para a educação à distância. Na realidade, já havia um processo de muito tempo atrás de adesão a essa metodologia. Quando você vai para um país onde a coisa está mais madura, por exemplo, eu tive a oportunidade, eu morei 7 anos no Canadá durante meu primeiro doutorado, eu vi meus filhos trabalharem com técnicas e ferramentas de educação à distância de uma forma tão incorporada à educação presencial que não se tinha essa distinção. Quer dizer, o professor, ele deixava material, ele dava uma parte da aula presencialmente, deixava parte do material ou da aula gravada, ou até das coisas que ele anotava na lousa branca, fotografava e deixava no ambiente virtual de aprendizagem, com a naturalidade, sem qualquer tipo de segregação. Isso aqui é presencial e a partir daqui é a distância. Não, tudo é um processo educacional envolto de tecnologia. Aqui no Brasil se estava indo nesse sentido, mas de uma forma muito devagar. Muito frustrante para mim chegar numa instituição, mostrar para os gestores da instituição, olha, vocês precisam se conectar com o século XXI, coisa e tal. Aí o pessoal, não, beleza, vamos lá. Quando eu ia para dar treinamento, fazer a capacitação dos professores, para empoderar os professores de tudo isso, triste. Você está lá na frente vendo gente lá no celular, totalmente alheio, estava ali só para marcar presença. Mas veio a Covid-19 e, de repente, todo mundo disse, eita, e agora? Temos que aderir. Porque tinha muitos motivos, ainda se tem muitos motivos para não aderir. Tem questão de medo do desconhecido, tem a zona de conforto, que ninguém quer sair da zona de conforto. Tem a questão de se perceber a educação à distância como uma ameaça. E ela, quando é equivocadamente utilizada, ela ceifa empregos. Isso eu não posso dizer que não é, mas ceifa de uma forma que não vai demorar muito, porque uma instituição que troca 4 professores por um só para dar uma disciplina para 1.000 alunos, essa instituição não vai muito longe. Especialmente agora, porque o mercado... Estamos num processo de empobrecimento global. Todo mundo está ficando mais pobre. Consequentemente, todos os mercados, em todas as áreas, com pouquíssimas exceções, espero que a minha seja uma delas, estão encolhendo. E quando o mercado encolhe, vai ficar mais difícil você vender processos educacionais baseados em preço baixo. Porque quando se coloca em prioridades, tem outras prioridades antes da educação, como, por exemplo, a alimentação, moradia. E aí, quando se sobra para ir atrás de educação, então quem sobra vai correr atrás de qualidade, não vai correr atrás de preço. E o que é que talvez uma instituição que vai ouvir essa live, vai ouvir talvez depois de eu estar aqui agora com a gente, ela deve considerar como a primeira coisa mais importante? Porque eu de fato, acompanhei algumas situações aqui. Eu vi instituição que a primeira coisa que se preocupou foi em começar a gravar, outro que começou a pensar primeiro na plataforma. O que é o primeiro passo para ela conseguir fazer isso com mais qualidade e excelência? Olha, sempre quando eu começo uma consultoria, eu digo que tem 3 dificuldades a serem ultrapassadas. A primeira é a tecnológica, é a mais fácil. Eu tive clientes aqui que, olha, passei um mês trabalhando todos os dias, o dia todo, do início da manhã até de madrugada. Eu não sabia mais qual era o dia da semana. Mas a gente conseguiu dar conta e chegava um cliente e a gente conseguia... O cliente ia dormir com 3.000 alunos à distância
amanhecia no outro dia com 10 mil alunos à distância, porque os 7 mil presenciais tiveram que ser migrados à distância. A coisa tecnológica se resolve fácil. Depois vem a questão de dias, ou no máximo uma semana, 2, está tudo resolvido. Depois, a segunda barreira é a pedagógica, porque existe educação à distância e existe ensino remoto. São duas coisas diferentes. Você pegar os alunos, como eu vi muitas instituições, pegar do presencial, que tinha aula de 7 às 10 da noite, lá na sede da faculdade, e colocar no mesmo horário, de 7 às 10 da noite, para ter aula via webconferência, isso não é educação à distância. Isso aí é ensino remoto. Educação à distância, ela requer planejamento, metodologia. Você não começa o curso sem estar com tudo planejado. Você tem tudo programado num ambiente virtual de aprendizagem, todas as atividades, todas as entregas de conteúdo, todos os processos interativos. Existe planejamento, que é uma coisa que nós não somos muito bons nisso. Ensino remoto é você pegar a coisa dinâmica, a dinâmica do presencial e simplesmente mudar para a webconferência. Então, eu montei operações de educação à distância para clientes meus que, no gráfico, dá para ver lá, subir das 19 horas e quando dá 22 horas, a queda. Ou seja, não se está utilizando a flexibilidade do tempo, não continua-se, por exemplo, um professor, ele dá uma mesma disciplina para 3 turmas. Ele, na segunda-feira, expõe aquela disciplina para a primeira turma, na terça-feira, de novo, a mesma coisa para a segunda, de novo para a terceira. Não faz sentido. Se você tem um domínio do ferramental e metodológico, você grava a parte expositiva da aula, libera para o pessoal assistir na hora que quiser, faz sala de aula invertida, que é uma metodologia ativa de aprendizagem, e só se reúne com o pessoal já para discutir o que o pessoal assistiu no vídeo gravado. A questão aí onde vem a terceira barreira, a questão é cultural. Quer dizer, existe a necessidade de que haver uma conscientização que você não vai fazer sucesso tendo um corpo docente que não tem domínio sobre o paradigma da educação à distância. E ter o domínio do paradigma da educação à distância significa você capacitar esse corpo docente de forma que eles desenvolvam as habilidades para trabalhar com um ferramental tecnológico que permeia o trabalho de educação à distância, desde o PowerPoint, que ainda se tem 25% dos professores desse país não sabem trabalhar com PowerPoint, até você gravar um vídeo, publicar um vídeo no YouTube, no Vimeo, colocar no ambiente virtual de aprendizagem, utilizar um sistema de webconferência, tem que ter essas habilidades e tem que desenvolver as competências sobre as metodologias para você saber o que fazer com esse ferramental. Perfeito. Veja só, você falou, vou pegar um trecho de sua fala, você disse assim, não, olha, o pessoal estava colocando os professores para gravar vídeo, aí você tem um funil, porque todo mundo ia gravar no estúdio. Quando, na realidade, se você tem um domínio desse que eu estou falando, cada professor pode fazer isso independentemente, ele não precisa mais do que um notebook para fazer isso. Ele faz isso autonomamente. Agora, quantos professores de um computador 5%, se muito, tem um domínio sobre, por exemplo, gravar vídeo e colocar no ambiente virtual de aprendizagem. Exato. E aí eu fico pensando na outra barreira que você falou. A primeira barreira seria a barreira tecnológica, que na perspectiva do que você vem trabalhando é mais fácil de resolver. E eu fiquei pensando na realidade das escolas em que não tem... Escolas de ensino fundamental e médio, por exemplo, que talvez não tenham usado o ensino à distância até agora, e cuja figura de tecnologia que tem dentro da escola é meramente uma pessoa que faz a instalação dos notebooks em sala, leva os notebooks para a sala, instala a rede, libera o Wi-Fi para os professores. O que é que essa pessoa vai ter que se preocupar num momento como esse, em que ele vai ter que talvez pensar numa plataforma, talvez pensar em como que ele vai manter esses arquivos em nuvem, o que é que ele vai fazer para
permitir, por exemplo, que os alunos consigam acessar isso de casa, né? Qual é a primeira conversa que você tem no aspecto tecnológico com esse cliente? Bem, você falou num espectro educacional muito largo. Você pegou desde o ensino fundamental até o ensino médio. Existe uma diferença muito grande aí. Eu não sou daqueles que só porque tem um martelo na mão eu vou ver prego em todo canto. Às vezes você tem um parafuso e a ferramenta mais adequada não é o martelo, é o chave de fenda. Então, do que é que eu estou falando? Quanto mais jovem for o aluno, menos compatível ele é com a educação à distância. Porque quanto mais jovem a criança, quanto menor a idade da criança, mais presencialidade ela precisa. Ela aprende na relação social. Eu não posso dizer que uma criança de 5, 8, 10 anos ela vai ter em educação à distância um bom resultado no processo educacional. Não vai. Agora, isso não quer dizer que ela não possa ser introduzida a esse processo, mesmo que pontualmente. Porque a criança, quando ela abre um celular, que ela consegue instalar aplicativo, instala um jogo, utiliza aquele jogo, se relaciona com gente do mundo inteiro, ela faz isso, não é quando ela completa 18 anos. Ela faz isso, tem criança aí de 5, 6 anos que já consegue fazer isso. Agora, quando ela faz isso, o que é que ela adquire? Ela adquire uma habilidade e ela acaba desenvolvendo uma competência no uso de aparato tecnológico, que vai ter várias utilidades para ela, na medida que ela envelhece e que vai galgando os anos. Então, quando chega numa certa idade em diante, você já pode ir aumentando o percentual de processos educacionais remotos, até que quando se chega no ensino médio, você pode ter uma alta carga de atividade remota, que isso não vai trazer maiores prejuízos, pelo menos do meu ponto de vista. Isso não vai trazer maiores prejuízos desde que você tenha uma metodologia muito bem definida. Eu estou falando em fazer educação à distância no ensino médio? Não estou falando disso, não. Eu estou falando na prática que eu vi com meus filhos, em que eles iam assistir aula todos os dias. Mas todos os dias eles chegavam em casa e tinham recursos tecnológicos na internet, fornecidos pela própria instituição, alimentados pelos próprios professores, e fazia com que a aprendizagem deles fosse potencializada. É disso que eu estou falando. Até que se chega no nível superior, que aí sim você torna-se viável você seguramente dizer, não, você pode fazer educação à distância de boa qualidade. Eu não vejo problema nenhum em você dizer que você pode alcançar o conhecimento de nível superior bastante adequado quando você faz em educação à distância. O nosso problema, muita gente que está me ouvindo agora pode dizer assim, não, isso que ele está falando eu não concordo. Agora, sabe por que você não concorda? Porque nós vivemos uma realidade onde nós não desenvolvemos competência de aprendizagem autônoma. Você tem no Brasil hoje, mesmo nas boas escolas, um percentual muito grande de alunos que não conseguem aprender nada se não for com um professor ali para projetar aquele processo de ensino-aprendizagem para ele consumir. Ele tem pouca autonomia em buscar conhecimento. Ou seja, não se ensina no nosso processo educacional à criança, ao adolescente, aprender a aprender. Mas quando você desenvolve essa competência, então realmente você ganha horizontes muito mais largos do que normalmente se tem. E olha, eu não estou falando da tragédia que nós estamos para passar em termos de ensino público básico, que realmente é uma tragédia. Está sendo, sempre foi, está sendo e vai ficar pior. Eu estou falando de ensino privado, inclusive de boas escolas. E a gente está com o prazer de estar aqui com o Estevão, que ele está comentando aqui, dizendo que ele é coordenador de um núcleo de educação à distância em uma instituição de ensino superior aqui de João Pessoa, está acompanhando o papo. Prazer ter você com a gente aqui, Estevão. E agora eu fiquei pensando um pouco
pouco, Giovanni, sobre a realidade de empresas que investem na capacitação dos seus colaboradores e estão nesse momento talvez aproveitando para pensar sobre como continuar um processo ou começar um processo de educação interna, né, assim, com suas equipes, né? Você atende contextos assim também? O que é que você podia compartilhar para quem está pensando em dar esse passo da capacitação dos seus colaboradores nesse momento e como começar isso, né? Veja só, eu estou terminando um segundo doutorado na área de gestão do conhecimento. Esse contexto que você falou aí é a cara de gestão do conhecimento. Por quê? Geralmente, as pessoas têm uma ideia de que o gestor, né, o empresário, que tem uma visão limitada, ele diz assim, não, meu patrimônio ele está no prédio que eu tenho, nos equipamentos que eu compro, naquela coisa que vai para a gestão do patrimônio, da contabilidade. Na sociedade da informação, existe um patrimônio que muitas vezes é muito mais valioso do que qualquer coisa material. É um patrimônio imaterial que se chama conhecimento. E conhecimento, ele está na cabeça das pessoas. Não é uma coisa que esteja ali dentro da gaveta. Então, não é fácil para a mentalidade, muitas vezes limitada do gestor de negócios no Brasil, entender que ele precisa capacitar o seu corpo docente. Não pode ficar um corpo docente dependente daquele cidadão que dá o suporte técnico e daquela cidadã, por exemplo, que dá o suporte pedagógico. Para os dois estarem definindo o que é que ele vai fazer do ponto de vista metodológico e que ferramental tecnológico ele vai utilizar e como utilizar. Não pode. Quando ele faz isso, e é o que acontece na grande maioria das instituições, ele está limitando, é um funil. Ele tem um quadro, por exemplo, de 80 professores e ele tem duas equipes de suporte técnico e pedagógico que é composta por 4 pessoas. Aquelas 80 pessoas vão estar lá limitadas por aquelas 4. Então, ele tem que capacitar seu corpo docente. Existem até padrões internacionais. O primeiro mundo já descobriu isso há muito tempo. Você tem o DIGCOMP-EDU, um framework europeu que define 6 competências, 22 habilidades em 6 competências que um professor precisa desenvolver para ele estar sintonizado com o século XXI. Quer dizer, é esse tipo de treinamento que a gente oferece, que é justamente para dar um gás nesse ativo. Agora, o gestor ele tem que entender o seguinte, a partir do momento em que ele faz esse investimento, ao contrário do que acontece quando ele constrói uma sala nova, aquela sala nunca vai sair de lá, a não ser que ele queira. Já quando ele faz o investimento para o professor, em termos de conhecimento, aquele conhecimento ele pode ir sair pela sala, pedir demissão e ir embora. Então, ele tem que ver aquele professor com outros olhos, não apenas como um empregado, mas sim como efetivamente como um colaborador, como um parceiro, entendeu? Em que vai ser investido alguma coisa nele, ele vai ser valorizado profissionalmente, ele vai ter seus processos de trabalho bastante aprimorados, isso vai se refletir na qualidade do processo de ensino-aprendizagem que é percebido pelos alunos, pelos pais dos alunos, quando esses alunos são menores, e isso acaba agregando valor à instituição, quer dizer, é uma forma indireta. Porque mostrar fachada bonita é super fácil. Agora, a aprendizagem efetiva é uma coisa que demora muito tempo para que seja percebido. É percebido o quê? Quando os alunos passam no vestibular, mas vai além disso. Vai além disso. Quando você tem um processo de ensino-aprendizagem tocado por um conjunto de professores que são apoderados do ponto de vista tecnológico e metodológico, isso vai ser transmitido para os alunos, inclusive uma dessas competências é justamente essa transmissão dessa inclusão digital para os alunos, por parte dos professores, que vai acompanhar esses alunos para o resto da vida. E esses alunos vão perceber aquele valor e aquele valor vai acabar sendo relacionado com aquela instituição de ensino mais cedo ou mais tarde. Mais tarde do que mais cedo.
Por isso que é um investimento que não é um investimento de curto prazo. E é um investimento que ele tem que vir acompanhado de outras coisas, como valorização profissional, porque senão o professor ele vai adquirir aquele ativo que está na cabeça dele, e se ele não for valorizado profissionalmente, ele simplesmente vai dizer, olha, tem outra escola ali que não investiu nada, mas que está me oferecendo mais, ou um melhor ambiente de trabalho, melhores condições de trabalho. Quer dizer, é todo um conjunto de coisas que precisa ser investido para que se tenha esse ativo agregado ao valor da instituição. Muito bom. E tem algum livro, algum vídeo, algum material que você recomendaria para quem está querendo tanto... Pode ser até mais de uma dica que você pode dar, tanto para o contexto de quem tem escola, universidade, ou se você está com a sua empresa e quer iniciar um processo de educação para os seus colaboradores, alguma recomendação que você deixa para a galera conferir? Olha, a Covid-19 me forçou a tirar da gaveta uma iniciativa muito antiga, que todo mundo me cobrava, que é de uma presencialidade nas redes sociais. Então, nós já tínhamos um conjunto de vídeos, se for lá, gfarias.com, você vai lá ver no rodapé de qualquer página, tem lá 7 botõezinhos. São 7 opções de redes sociais, quer dizer, opção não falta. Mas, ainda na parte de baixo, acima do rodapé, já tem lá alguns vídeos, e o mais recente é Covid-19 e a EAD, onde eu apresento em maiores detalhes isso aí. E o nosso planejamento é ter um vídeo por semana. Aí os vídeos eles são razoavelmente bem acabados, inclusive a capinha tem cores diferentes para assuntos diferentes. O cinza é para gestores, o verde é para pedagogos, o azul é para tecnologia, sempre no mesmo padrão, para quando você bater a vista lá na interface do YouTube, você diz, opa, esse vídeo aqui é daquele ali, é dessa área. E aí eu recomendo que vocês acompanhem esses vídeos, porque Perfeito. A gente estará disponibilizando um vídeo por semana e vídeos assim bem assim com alto valor agregado, curtos, sem muita enrolação e com alto valor agregado. Hoje mesmo eu estava preparando, quer dizer, semana passada foi Covid-19 EAD, primeiras impressões. E a gente prepara o vídeo sempre na perspectiva de um atendimento de alguma demanda que a gente tem para esclarecimento dos nossos clientes e dos nossos prospectos. Então, estava quase pronto os slides, eu vou gravar ainda hoje à noite, talvez amanhã a gente publique, que é uma apresentação assim, bem simples e objetiva do que é educação à distância. Para que a pessoa que assista tenha em 15 minutos, 10, 15 minutos, o entendimento do que é educação à distância, do que é um ambiente virtual de aprendizagem, do que é um MOOC, o que é ensino remoto, quais são as diferenças entre eles, e por aí vai. Quer dizer, a gente já tem uma lista de 150 itens, 150 temas diferentes, fora os que surgirem ao longo do caminho. Perfeito. E a gente espera ter trabalho para esses próximos 3 anos. Muito bom. Pedi uma dica, ganhei uma série de vídeos. Excelente. A galera vai ter muita coisa para conferir. Enfim, terminar agradecendo aqui a Giovanni. É um prazer ter recebido você, meu cara. Tá bom. Eu só faço uma última observação, que esses vídeos eles contam com a visão de uma pessoa que tem alma mater de engenheiro, porque eu sou engenheiro eletrônico, doutorado em educação. Então, eu sou bastante objetivo, sem muitas... sem estar muito preocupado com a epistemologia educacional vigente. Então, o meu objetivo é ser objetivo para quem não entende de educação, para quem não entende de tecnologia. É só conferir lá em gfarias.com. Perfeito, maravilha. Obrigado por ter participado com a gente, obrigado a todo mundo que participou aqui também.